Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um caso que está dando o que falar lá nos Estados Unidos. O caso Kouri Richins, a esposa que ninguém gostaria de ter. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No início do ano de 2013, no estado de Utah, nos Estados Unidos, Kouri Darden, com então 24 anos, conheceu Eric Richins, de 30. Na época, Kouri trabalhava em uma loja de materiais de construção, onde atuava como atendente de caixa, e Eric, que era um construtor de casas de luxo, frequentava a loja com uma certa frequência. De acordo com pessoas próximas ao casal, assim que Eric viu Kouri, ele já começou a gostar dela. O homem então, nos dias posteriores, passou a cortejá-la até que, após um tempo, ele conseguiu marcar um encontro com ela. O relacionamento dos dois fluiu rápido e, em 15 de junho de 2013, praticamente 6 meses após se conhecerem, os dois se casaram em uma cerimônia que foi realizada no quintal da casa que eles haviam construído no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Com o passar dos anos, Eric foi se tornando cada vez mais bem-sucedido. Ele era visto como um grande empresário do setor imobiliário especializado em casas de luxo e de alto padrão. Nem preciso dizer que, com isso, Eric acumulou um patrimônio milionário que garantiu a ele e a sua família um excelente padrão de vida. Falando em família, a dele com Kouri havia crescido, já que juntos eles tiveram 3 filhos. Para muitos, Kouri tinha uma vida considerada perfeita. Ela tinha uma casa grande, estabilidade financeira, um marido amoroso e apaixonado por ela que também era um ótimo pai, mas no fundo, Kouri, por algum motivo, não estava satisfeita e queria algo mais. Quando os dois se casaram, Eric já estava há algum tempo no ramo imobiliário de casas de luxo e ele já havia adquirido um certo patrimônio. Ele então entrou em comum acordo com Kouri e os dois assinaram um acordo pré-nupcial que não dava direito a ela sobre os bens que ele já havia conquistado antes do casamento. Ela só teria direito aos bens que fossem conquistados depois. Embora não fique muito claro nas fontes de pesquisas, mas o que dá a entender é que Kouri havia tido uma vida muito humilde antes de conhecer o Eric, e quando ela experimentou o que a riqueza pode proporcionar, isso teria subido à cabeça dela, e ela queria cada vez mais e mais. Em resumo, Kouri não estava mais contente com o dinheiro que tinha à sua disposição, que apesar de ser bastante para a maioria das pessoas do planeta, para ela não era. Só que tinha uma questão. Eric não chegou onde chegou gastando dinheiro à toa e esbanjando mais do que podia. Não, ele sabia a importância do dinheiro e onde e quando gastá-lo. Dessa forma, era Eric quem controlava as despesas da família, e ele não deixava faltar nada a eles. Eles tinham uma vida muito confortável, como eu já mencionei, mas mesmo assim, para Kouri, não era o suficiente. Em meados de 2016, Kouri teria começado a desviar dinheiro do próprio marido. Eles tinham uma conta em conjunto e ela começou a fazer saques sem avisar o Eric. Além disso, ela também contraiu grandes dívidas em cartões de crédito. No ano de 2017, ela comprou 4 apólices de seguro no nome do marido sem o conhecimento dele, que somando todas, dava quase 2 milhões de dólares. Em 2020, Eric descobriu que Kouri tinha retirado aproximadamente 100 mil dólares da conta conjunta deles. Ele descobriu também que ela tinha dívidas superiores a 30 mil dólares nos cartões de crédito e que ela havia feito um empréstimo de 250 mil dólares no nome dele através de uma procuração fraudulenta, onde ela falsificou a assinatura dele nos documentos. Infelizmente, não se sabe ao certo como eles teriam resolvido essas questões. Mas o que se sabe é que todos os familiares e amigos próximos do casal não notaram nenhum comportamento estranho vindo deles nessa época.
dando a entender que eles preferiram não expor isso para ninguém. No entanto, Eric percebeu que havia algo de muito errado com sua esposa e sabia que, após ela ter feito essas coisas, ela não era mais de confiança. Eric, então, sem o conhecimento de Corey, procurou um advogado especializado em divórcio e um advogado especializado em planejamento sucessório, e com a ajuda desse segundo, ele alterou seu testamento, deixando tudo para sua irmã, uma mulher chamada Kate Richings Benson. Eric também transferiu a sua parte da sociedade da sua empresa para o seu melhor amigo e sócio. Parecia que Eric já esperava pelo pior, e ele fez tudo isso para impedir que o seu patrimônio caísse nas mãos de Corey caso algo acontecesse com ele. Em janeiro de 2022, Corey entrou secretamente na conta do seguro de vida de Eric e mudou para que o beneficiário fosse somente ela. Quase que na mesma hora, Eric recebeu um e-mail a respeito dessa alteração e, sem Corey perceber, ele desfez as alterações dela. Alguns dias após isso, a família foi passar férias na Grécia. Lá, Corey ofereceu uma bebida para Eric e Eric, sem desconfiar, aceitou. Nos dias seguintes, Eric ficou muito doente e passou muito mal. Supostamente, essa teria sido a primeira tentativa de Corey de tirar a vida do próprio marido. Depois desse acontecimento, Eric comentou com a sua irmã que suspeitava que a sua esposa estava tentando envenená-lo. Mesmo com essas suspeitas e problemas no casamento, Eric não se separou de Corey por medo de que os seus filhos sofressem algo, pois em sua cabeça, até ele provar para as autoridades que Corey era um risco tanto para ele quanto para os filhos, iria demorar, e a mulher teria tempo de fazer algo ruim. E foi devido a isso, devido a esse instinto de proteção, que Eric se tornou vítima de sua própria esposa. Em 12 de fevereiro de 2022, Corey procurou por um homem que vendia medicamentos controlados e comprou um forte sedativo chamado hidrocodona, um opioide usado para tratar dores intensas. Além disso, ela teria pedido ajuda de uma mulher chamada Carmen Marie Lauver, que era uma de suas empregadas domésticas, para que ela conseguisse alguns comprimidos de fentanil, um analgésico que é tão forte que geralmente é usado em pacientes pré-operatório. Carmen teria comprado cerca de 20 comprimidos, e no dia 14 de fevereiro, Corey colocou alguns no prato de jantar que ela serviu ao Eric. Em poucos minutos, Eric começou a passar muito mal. Ele sentiu uma grande falta de ar e depois desmaiou. Algumas horas depois, Eric acordou e, ao perceber o que tinha acontecido, ele ligou para o seu sócio e melhor amigo e contou que ele havia sido envenenado novamente. Cerca de 2 semanas depois, Corey pediu mais uma vez para que Carmen comprasse mais comprimidos de fentanil. E no dia 4 de março de 2022, quando ela e Eric estavam comemorando a compra da nova mansão deles, avaliada em mais de 3 milhões de dólares, ela teria servido um coquetel para Eric com alguns comprimidos diluídos. Após isso, Eric foi se deitar para dormir, e Corey teria ido se deitar no quarto do filho mais novo do casal, que tinha 6 anos na época, pois ele estava tendo muitos pesadelos. Corey acabou dormindo no quarto do filho e acordou por volta das 3 da madrugada. Ela se levantou e foi se deitar no quarto junto com Eric. E foi nessa hora que, segundo ela o viu caído próximo ao pé da cama, já sem vida. Corey finalmente conseguiu o que queria, que era tirar o Eric do seu caminho. Ela então esperou por alguns minutos para pensar na história que iria contar, e depois ela ligou para o departamento de polícia. Em poucos minutos, uma equipe policial chegou em sua casa e fez uma verificação da cena, atestando o óbito de Eric ali mesmo no local. A princípio, a causa do óbito foi dada como sendo indeterminada, mas para os policiais que atenderam ao chamado, Eric havia tido um infarto. Na frente dos policiais, Corey demonstrou estar muito triste e abalada. No dia seguinte ao fato, ela ficou muito surpresa quando, em uma conversa por telefone com o advogado da família, ela descobriu que não tinha nenhum direito à herança deixada por Eric,
pois, como eu já havia mencionado, ele mudou o testamento e deixou tudo para a irmã dele. Mesmo não tendo direito a essa herança, Corey era esperta e se virou como pôde. Ela ainda tinha algumas economias guardadas que havia roubado do marido nos anos anteriores, e com esse dinheiro, que não era pouco, ela conseguiu se manter. Além disso, ela escreveu um livro de 41 páginas intitulado Você Está Comigo?, onde os personagens são baseados nos próprios filhos dela, e esses personagens interagem com um anjo que é baseado no Eric. Isso mesmo, pessoal, a mulher tirou a vida do marido e escreveu um livro dizendo que ele é um anjo que se comunica com os filhos dela. O livro foi autopublicado por ela mesma e, acreditem se quiser, rapidamente ele ganhou espaço e teve um certo sucesso nas vendas. Isso meio que se dava ao fato de toda a história por trás do livro, que era de uma mãe em luto que estava lutando para se recuperar da perda do seu amado marido e lutando para criar os 3 filhos sozinha. Algo que levou à comoção do público e fez muitas pessoas comprarem. Em resumo, o livro fala sobre a superação da perda de um ente querido e, segundo a própria Corey, ela o escreveu para ajudar os seus filhos a entenderem que, embora o pai não esteja mais fisicamente com eles, ele ainda os acompanha em espírito. Esse livro foi lançado em fevereiro de 2023 e Corey chegou a dar entrevistas em programas de TV contando a respeito de sua triste história e de como seu marido amoroso, pelo qual ela era apaixonada, teria falecido repentinamente, deixando a sua família muito abalada. No entanto, os familiares de Eric, que já desconfiavam das causas do seu óbito, devido a ele ter falado sobre as tentativas de envenenamento que sofreu, haviam comunicado às autoridades sobre isso. No início do ano de 2023, a polícia já estava investigando o caso para apurar a verdadeira causa do óbito de Eric. Com isso, um exame toxicológico foi feito no corpo dele e esse exame comprovou que a quantidade de fentanil em seu organismo era 5 vezes maior do que o aconselhável para um adulto do seu tamanho. Essa quantidade era mais que o suficiente para causar uma parada cardiorrespiratória em Eric. Após a polícia coletar informações através dos depoimentos de familiares e amigos de Eric, e também provas como essa do exame toxicológico, estava mais que claro que Eric havia sido vítima de um crime, e a principal suspeita era sua esposa, Corey Richings. No dia 8 de maio de 2023, Corey foi presa acusada de ter tirado a vida de Eric, e também por suspeita de posse de substâncias controladas. Já a empregada doméstica, Carmen Marie Lauber, foi presa acusada de comprar e transportar substâncias controladas, mas posteriormente ela foi libertada para responder por esses crimes em liberdade. Em seu primeiro depoimento prestado à polícia, Carmen contou detalhes sobre os dias em que ela comprou e entregou os comprimidos de fentanil para Corey. Segundo ela, Corey disse que os comprimidos seriam para ela mesma, afirmando que estava com muitas dores nas costas. Carmen disse ainda que Corey deu a ela mais de $900 nas 2 vezes em que ela foi comprar os comprimidos. Após ter sido liberada pelas autoridades para responder em liberdade, Carmen fez um acordo com eles e aceitou testemunhar contra Corey no tribunal. Em junho de 2023, ocorreu a primeira audiência de Corey perante o tribunal. Nessa audiência, além dos crimes já citados, também foi falado sobre os desvios de dinheiro que Corey fez da empresa do próprio marido, cujos alguns valores ultrapassam os $100 mil. A irmã de Eric, Kate Richings, chegou a testemunhar e disse que Corey era uma mulher manipuladora e que desde o início havia se aproveitado do fato de Eric ter se apaixonado por ela, para usá-lo na intenção de ter uma boa vida. Ainda na audiência, foram apresentadas provas que comprovavam que Corey havia pesquisado em seu celular por coisas bastante comprometedoras, tais como quanto fentanil é necessário para uma dose letal, quais as prisões de luxo para ricos na América, certidão de óbito que diz pendente, o seguro de vida ainda pagará, a polícia pode te forçar a passar por um detector de mentiras, e
como excluir de forma permanente informações de um iPhone. Além do processo criminal, a família de Eric também entrou com um processo civil contra Corey, para que os livros que ela escreveu parem de ser vendidos e que os lucros sejam retirados dela, pois para eles, Corey claramente lucrou com o óbito de Eric que ela mesma causou. Foi falado também a respeito do comportamento de Corey, que não coincidia com uma esposa em luto, já que logo após o falecimento de Eric, Corey pegou parte do dinheiro que havia roubado dele e fez várias viagens internacionais. Já a defesa de Corey afirmou que não há nenhuma prova concreta de que Corey tenha dado fentanil a Eric e que não foi encontrado nenhum comprimido da substância em sua casa ou posse. A defesa afirmou ainda que Eric costumava consumir bastante bebida alcoólica e que ele já havia experimentado outras substâncias ilícitas e com um histórico desse, era provável que o próprio Eric tenha ingerido fentanil por vontade própria. Apesar dessas afirmações da defesa, o juiz do Tribunal de Justiça de Utah negou o pedido de fiança para Corey, para que ela pudesse responder pelo crime em liberdade. Atualmente, Corey Richings se encontra encarcerada em uma prisão do condado de Summit, no estado de Utah, onde aguarda o seu julgamento, que está previsto para agosto de 2023. Os 3 filhos dela com Eric, segundo algumas fontes, estão sob os cuidados da avó e tia paterna, e até onde se sabe, tirando o filho mais novo que ainda não entende o que está acontecendo, os outros 2 estão muito abalados. O caso de Corey vem repercutindo bastante nos Estados Unidos devido a como tudo aconteceu. Uma mulher que roubou do próprio marido, tirou a vida dele e depois ainda escreveu um livro sobre superação da perda, que até fez um certo sucesso, beira o inacreditável. Eu não tenho certeza de como são as leis no estado de Utah, mas até onde eu pesquisei, se Corey for condenada, é provável que ela pegue prisão perpétua. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.